Senhoras e senhores, dentro daquele livro que nós consideramos sagrados, a Bíblia, existem várias histórias muito bacanas, além daquilo que a gente consegue ler. As histórias que estão por trás de quem escreveu, enfim. Vou conversar com vocês hoje sobre a história de Filipenses, né? Tem aquele livro lá, quem conhece a Bíblia sabe que tem Filipenses. Por que Filipenses? Filipenses era o gentílico, assim como Codó. O gentílico de Codó é codoense, Timbiras, timbirense. Filipenses era o gentílico de quem morava em Filipo, que era uma colônia romana dentro da Macedônia. Mas lá todo mundo se considerava romano. Tanto que tem uma passagem em Atos 16, 21, em que Paulo escreve assim: e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto, pois, que somos romanos. Então a galera lá se considerava romano. Era uma colônia militar de Roma dentro da Macedônia. Qual era a língua oficial? Era o latim. Mas a turma lá em Filipo, no dia a dia, falava era grego, né? Como é que Paulo, foi quem escreveu essa carta aos Filipenses, teve contato com Filipo? A história diz que foi na segunda viagem missionária de Paulo, tanto que isso está escrito lá em Atos, capítulo 15, verso 40 até o 18, que vai até o 21. Relata essa segunda viagem missionária de Paulo e esse contato dele com Filipo, que era essa colônia romana dentro da Macedônia, da qual eu já falei. Diz a história que lá Paulo fundou a primeira igreja cristã, no entendimento de Paulo, europeia. Como é que isso se deu? Dentro de Filipo não existia uma sinagoga, que era onde os judeus prestavam seus cultos, enfim, porque lá, obviamente, é uma colônia militar. Então diz a história que Paulo saiu a procurar um lugar para que os judeus tivessem um lugar para se congregar, digamos assim. Lá na beira de um rio, à beira de um rio chamado Gangites, olha esse nome, Gangites, ele encontrou uma mulher que era uma empresária local chamada Lídia, que ela era de Tiatira, região da Ásia Menor. Foi na casa de Lídia que Paulo iniciou essa primeira igreja europeia. E lá aconteceu também uma complicação, porque lá os direitos dele, enquanto romano, não foram muito respeitados, não. O que aconteceu? Na linguagem cristã, ele libertou uma adivinha daquilo que ele considerava ser o mal. Você sabe que os adivinhos, enfim, tem toda uma espécie de não aceitação dentro da Bíblia. Então Paulo libertou essa mulher e foi preso, ele e Silas, em razão desse episódio. Lá nessa prisão, Paulo acabou convertendo o carcereiro ao cristianismo, obviamente, né? Tem uma outra história também relacionada aos filipenses que você precisa saber, que diz a história que os filipenses foram os primeiros a se preocuparem com a manutenção do ministério do apóstolo Paulo. Como? Quando eles souberam que Paulo estava preso, os filipenses foram os primeiros a mandarem donativos lá para essa manutenção do ministério de Paulo, por meio de um cara chamado Epafrodito, que foi o mesmo portador da carta aos Filipenses, que nós hoje lemos com toda tranquilidade na Bíblia. Por trás de tudo isso tem essa história. E carta aos Filipenses não é uma carta doutrinária e tal, porque Paulo considerava que os filipenses não tinham tantos problemas doutrinários assim. Eles evoluíram rápido, estavam ali novinhos e acabaram compreendendo melhor a mensagem dele. Mas ele falava nessa carta aos filipenses, basicamente de amizade, amor recíproco, de comunhão e, sobretudo, de alegria. E é com esse texto de alegria que eu quero finalizar esse vídeo, para desejar que todos nós tenhamos aquilo que Paulo desejou aos filipenses, alegria. Lá em Filipenses 4:4 ele diz assim: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, disse Paulo, tenham alegria. Bom fim de semana para todos nós.